Quero cumprimentar os irmãos, aqueles que eu ainda não cumprimentei pessoalmente, saudá-los na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, convidá-los também a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 10. Mas concentraremos mais a nossa meditação nos versículos 2, 3 e 4, principalmente 2 e 3. Enquanto os irmãos estão achando o texto bíblico ou acessando uma informação da minha parte, que alguns já têm, amanhã, dia 20, segunda-feira, eu estou de mudança para São Paulo, porque precisarei estar presente diariamente lá na Universidade Mackenzie, mas isso não significa encerrar o vínculo nem com São José, nem com a igreja. Nós estamos mudando para lá por conta por uma questão profissional. A universidade, o Instituto Mackenzie é uma autarquia da Igreja Presbiteriana e já há 8 anos eu tenho trabalhado ali. Mas continuaremos aqui o vínculo como colaborador na igreja, vinculado também ao presbitério. Então, por isso, é apenas um comunicado de mudança de endereço, mas não palavra de despedida, né, aos queridos irmãos. E pensando neste momento, me veio esse texto bíblico, ainda que não seja uma despedida, mas me veio esse texto bíblico para compartilhar com os irmãos, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós lemos: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Silvano é o nome romano de Silas, tá? Então, se trata da mesma pessoa. E aí continua: damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Alguns anos atrás, eu estava naquela livraria famosa, grande, que tinha ali na Paulista, Livraria Cultura. Estava ali, num final de tarde, passeando, tomando café, folheando livros, e percebi uma movimentação e começaria uma transmissão de uma entrevista da Rádio CBN, com um executivo, ou ex-executivo, Max Geringer, famoso aí pelas suas palestras, livros, participação em programas de TV, quadros do Fantástico, podcasts na CBN.
E aí fiquei ali olhando de longe, ouvindo aquela entrevista. E ele falando sobre algumas modas, né, do mundo corporativo. E uma das coisas que ele disse foi que achava interessante que um jovem recém-saído da universidade fazia aí uma MBA e depois ele já se apresentava como coach profissional. E aí ele perguntava, mas que experiência profissional essa pessoa tem para ser coach, né? Nós estamos na moda aí dos coachings, né? E um nome inglês aí para alguma coisa que não sei o que significa direito, mas temos coach. Inclusive tem coach para pastor, coaching, né? Então talvez aí, se você está em dúvida do que ser, você pode ser coach. Hoje você pergunta para as crianças o que você quer ser quando crescer. Na minha época, a gente queria ser da SWAT, queria ser bombeiro, queria ser alguma coisa. Hoje, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber, quero ser influencer, né? Bom, e ele falando dos modismos, ele falou uma coisa muito interessante. Coisas que sempre foram feitas, ele falou assim, coisas da época do meu avô, que sempre foram feitas dessa forma, hoje pegam e dão um nome em inglês. Escrevem um manual, alguma coisa, e se faz aquilo que, na verdade, não há novidade nenhuma. Não há novidade nenhuma. Né? Aquilo ali já existe e se apresentam como se houvessem descoberto o fogo ou a roda. E algo também interessante que ele falou o seguinte, as coisas mais simples são as mais indispensáveis na empresa. Quando uma empresa precisa passar por algum processo de demissão, olhe qual é o seu cargo. Se o seu cargo tiver mais de 3 nomes, e se tiver nome em inglês, esse é um cargo que facilmente vai ser descartado. Porque tudo aquilo ali, na verdade, é nada mais do que uma justificativa para o seu emprego. Agora, os cargos mesmo que eles não vão fazer dispensa, está escrito presidente, diretor, gerente, são esses aí que não vão fazer dispensas, né? Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes pensamos que a igreja ela está imune aos modismos ou a nossa volta, a sociedade. Não, ela não está. Nós reproduzimos muito daquilo que acontece dentro da nossa sociedade. Nós trazemos para a igreja. Isso não é trazer o mundo para a igreja. Nós vivemos num mundo que passa por transformações e a gente vive essas transformações e acaba trazendo muito disso para dentro da igreja. Né? E quando nós pensamos nisso, é comum, eu recebo convites, livros, títulos de gerenciamento de igreja, métodos de crescimento da igreja, como que a igreja deve ser, marcas da igreja, e você tem uma infinidade de seminários, de atividades, de livros, de palestras, de coachings e de tudo mais dizendo o que fazer com a igreja. Então você tem método para plantação, método para revitalização, método para crescimento, método, e você tem nomes em inglês, nomes em português, você tem conferências, e aí nós nos perguntamos, bom, mas eu não dou conta de acompanhar tudo isso, e realmente a gente não dá conta mesmo. Se nós formos em todos os congressos, participarmos de todos os cursos, lermos tudo o que se é publicado em relação ao dia a dia da igreja, nós não damos conta de acompanhar. É impossível. Mas, como disse Max Geringer, tem algumas coisas que são antigas, e por serem antigas não significam que elas são velhas, tá? São coisas diferentes, e que não mudam. Estão no cerne, são aquelas coisas ali que permanecerão. E ele fala isso na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele escreve, e ele diz, olha, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. E aí o que ele está dizendo? Olha, todas as vezes que eu oro por vocês, eu agradeço a Deus, porque algumas coisas que vocês demonstraram, algumas coisas que estão em vocês, que inclusive servem como modelo
para outras regiões. E ele vai dizer, né, que em toda a Macedônia, não só na Macedônia, em toda a Caia, se divulga isso a respeito de vocês. Vocês serviram de modelo nisso. Agora, o que são essas características, né? O que são essas marcas que estão presentes na igreja de Tessalônica, que serviram de modelo para várias outras igrejas? Então, quando Paulo ele vai para Tessalônica, é importante lembrarmos, ele está aqui na sua segunda viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, cada uma saindo ali de Antioquia e depois indo para uma região maior, e até por fim, na sua última viagem, que não é a viagem missionária, mas é a viagem que ele chega a Roma. E na sua segunda viagem missionária, ele está numa ilha chamada Troade. Ele tem uma visão, ele tem um sonho, e ele vê um homem de branco dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Os irmãos lembram bem dessa passagem. E ali ele vai então a Filipos, ele vai a Tessalônica, e ele vai até Bereia. E deixa uma igreja em Filipos e deixa uma igreja em Tessalônica. Não se diz muita coisa a respeito da experiência dele em Tessalônica. Ele diz na carta que foi um período de perseguição, foi um trabalho difícil, né? Foi um trabalho que não foi um trabalho fácil, mas deixa ali uma igreja plantada. E o que ele se refere aqui, ele também fala em outras cartas. Ele fala na carta aos Coríntios, ele fala na carta aos Colossenses. Ele vai dizer aqui, né? Diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. Na carta aos Coríntios ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor, porque a fé e a esperança um dia se concretizarão e não mais existirão. E por que ele menciona essas 3 marcas, essas 3 características? E aqui em Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, ele não só menciona, ele adjetiva. Ele dá características a cada um destes substantivos. Do lado de cada um destes substantivos, ele bota um adjetivo. E ele começa, operosidade da vossa fé. Operosidade da vossa fé. Colocando em termos muito simples, ele está dizendo uma fé que trabalha. Uma fé que vai além de palavras. Que se traduz em atos. E se quisermos um exemplo muito prático, é só lermos a carta de Tiago. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala da justificação pela fé, da salvação pela fé, e ele coloca a fé como meio pelo qual nós, e a fé é dom de Deus, o meio pelo qual nós temos acesso a esta graça que Deus nos concede. E como acontece hoje em dia, também aconteceu naquela época, de pessoas dizendo, bom, então se eu tenho fé, nada mais é necessário, posso fazer aquilo que eu quero, o importante é aquilo que eu creio, o importante é a minha subjetividade, então eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, seu Filho, eu sei falar o catecismo, eu conheço os 5 pontos do calvinismo, eu sei repetir todos os solas da Reforma Protestante, eu já li a Confissão de Fé de Westminster, eu tenho tudo aqui na minha mente, eu sei discorrer a respeito de cada uma destas coisas. Mas o adjetivo que Paulo coloca aqui do lado da palavra fé é operosidade. O que significa como que essa fé se traduz em atos. Qual é o resultado prático da nossa fé? Como que esta fé se materializa? Como que nós podemos palpar esta fé? E Tiago, ele vai dizer isto. Num determinado momento, ele fala assim, crês em Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, talvez vá até mais além do que nós mesmos. Até os demônios creem e tremem. Quando
Cristo esteve diante de pessoas possessas de espíritos imundos, os próprios espíritos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus antes mesmo dos próprios discípulos. E eles se curvaram e falaram: que veio, o que temos nós contigo? O que vieste nos atormentar? Filho de Deus, Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios creem. Mas a questão, e Tiago menciona muito isso, é exatamente como que essa fé se traduz. E Tiago, ele vai dar diversos exemplos da prática desta fé. Ele vai falar: se entrares em vossa sinagoga ou igreja, um irmão em trajes, ou maltrapilho, ou com roupas muito simples, contextualizando, e você disser: senta-te aqui, e chegar alguém com anéis de luxos, com trajes, ricos, caros, de grife, e você falar: toma este lugar aqui na frente, não está fazendo vós acepção de pessoas. O mesmo Deus que disse: não furtarás, não mentirás, é o mesmo Deus que disse: não matarás. Então Tiago está colocando ali a acepção de pessoas como matar a vida da pessoa, matar a reputação, a dignidade daquela pessoa. Ele vai dizer também: pode de uma mesma boca jorrar água amarga e doce, Ele vai dizer também: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Vai falar sobre a palavra, sobre manter a palavra, manter firmes os compromissos que nós assumimos. Ele vai falar também sobre o trato com os trabalhadores, quando ele menciona: o salário dos vossos trabalhadores, dos vossos ceifeiros, chegam até os céus, porque vocês estão ganhando injustamente e oprimindo os vossos trabalhadores. E ele vai dar uma série de exemplos. Ele vai falar da língua, do falar mal do irmão. Ou seja, várias práticas que depois ele vai dizer: você tem fé? Demonstre em atitudes. Por isso, Paulo, ele diz: eu dou graças a Deus porque a vossa fé é uma fé operosa, é uma fé que trabalha, é uma fé que não precisa dizer que crê. A gente olha e vê. Vendo um desses programas esportivos, esses debates, e estava ali, junto, sentado ali a mesa de debate, ali da resenha, como eles chamam, um jogador de futebol, que a nova geração não conhece, chamado Silas, que foi craque aí na década de 80, início de 90, no Brasil e também no exterior. Na época que existia jogadores que tinham colocava a camisa 10, você sabia qual que era a posição. Colocava a camisa 7, você sabia qual que era a posição. Colocava a camisa 8, você sabia qual que era a posição. Hoje o jogador usa a camisa 55, 83, 97, você não sabe mais qual que é a posição, Naquela época tinha isso. E um repórter perguntou para ele o seguinte: Silas, quem é craque? Quem é craque? Toda hora chegava no treino e falava: eu sou craque, eu sou craque. Ele falou: não, quem é craque não precisa falar que é craque. Ele chega e joga e todo mundo vê que ele é craque. Os outros dizem que ele é. E a mesma coisa em relação à nossa fé. Mais do que declarar, ele diz: a operosidade da vossa fé. Mas seguindo, ele vai dizer da abnegação do vosso amor. E aqui ele, mais uma vez, qualifica a palavra amor. 1 Coríntios, capítulo 13, temos ali um dos trechos mais belos sobre o amor, Aquele é um dos trechos mais bonitos. Outro que eu vejo que é um trecho muito bonito é o soneto de Camões também, sobre amor. E Renato Russo usou os dois trechos e fez uma música chamada Monte Castelo. Mas ele fala abnegação. O que significa abnegação? Porque o amor é algo, é uma palavra que cabe tanta coisa dentro, é uma palavra assim que cabe tantas definições que no final pode se tornar vazia, É que nem a palavra amigo.
Já viram adolescentes conversando? Não é só adolescentes, não. Oi, amigo, oi, amiga, amigo, amiga, amigo, amigo. Eu falo assim, gente, como o povo tem amigo? Como o povo... Não é amiga, amigo, é migo, miga, né? E você tem lá, quantos amigos você tem? Né? Aí na época a pessoa falava assim, eu tenho tantos amigos, tenho 5.000, 10.000 amigos. Eu falei assim, gente, se você tem 5.000 amigos no Facebook, que é coisa passada, né? Você conhece todos eles, participam do seu dia, são amigos. Aí trocou-se amigos por seguidores. Eu não sei se piorou ou se melhorou. Seguidores é mais, né? Segue o quê? Né? De que modo ele está seguindo? Aí quando você desfaz outro verbo, desamigar, né? Para não dizer rompeu a amizade, então desamigou. Acontece com a palavra amor também. Né? A falar eu te amo pode se tornar uma das frases mais vazias e mais sem sentido. Eu te amo, eu te amo. Mas Paulo, quando ele coloca a palavra abnegação, ele dá uma profundidade à palavra amor aqui, que vai muito além de simplesmente uma declaração de amor. Abnegação tem dois sentidos aqui, né, implícitos nessa palavra. Primeiro, é quando fazemos alguma coisa que não estamos esperando troca. Principalmente por aquelas pessoas que não podem dar em troca. Amor abnegado é quando fazemos algo sem esperar retribuição, sem esperar algo em troca, e principalmente para aquelas pessoas que não podem nos dar algo em troca. E quando nós fazemos algo sem dar alguma coisa, sem esperar alguma coisa em troca, uma das primeiras características é que nós não falamos que fizemos alguma coisa para alguém. Isso é abnegação. Há um tempo, ouvi uma notícia, uma atriz chamada Sandra Bullock, descobriu-se que ela era uma das maiores doadoras para fundos de caridade nos Estados Unidos. E ninguém sabia, mas descobriu-se. Ela teve o auge dela, contratos milionários, e ela, entre os atores, os astros de Hollywood, era uma das que mais contribuía. Ela e o outro daqueles filmes para relaxar, meditar e dormir bem, chamado Keanu Reeves, que refez John Wick 1, 2 e 3, eu gostei mais do 1, mas também doava 60% de tudo que ele ganhava para uma fundação de pesquisa contra o câncer. E ninguém sabia, mas acabam descobrindo e virou mídia, virou notícia de tudo isso daí. Estou dando apenas 2 exemplos, mas eles poderiam se multiplicar, porque eles deram grandes fortunas, e às vezes as pessoas doam grandes fortunas, mas aquela grande fortuna talvez não faça falta para ela. É uma grande fortuna para a gente, mas não para aquela pessoa, porque ela prefere, dependendo do sistema tributário, contribuir com aquilo do que no imposto de renda, e às vezes até tem incentivo nesse aspecto. A questão está no segundo significado de abnegação. Eu estou dando aquilo que faz parte, que é importante para mim, ou aquilo que me sobrou? Isso é abnegação. Porque dar aquilo que não estou usando mais, quando fazemos mudança, isso às vezes acontece. Acontece 2 coisas, e que gera, às vezes, alguns, entre aspas, conflitos de casais. Você descobre aquelas roupas antigas, e aí a esposa fala para o marido, bem, essas camisetas aí, velha, ainda da época que se dava camiseta de partido político, com número e tal, você nem usa mais, dá de presente. Não, um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar, né? E fica lá. E um dia eu vou usar. Às vezes acontece também, o marido fala, essa panela, essa vasilha, e dá isso daí para alguém. Não, um dia eu vou usar. E a gente não quer abrir mão. Não faz falta, mas a gente não quer abrir mão. E quando a gente vai fazer mudança, também a gente aproveita para mandar, aquilo que não vai fazer falta. Uma vez eu vi um pastor falar que era interessante a igreja, que volta e meia recebia doação. Pastor, eu comprei um guarda-roupa novo.
E tem um guarda-roupa velho, né? A pessoa não falava velho, falava usado, lá em casa. Eu estou doando para a igreja. O senhor manda alguém desmontar e trazer para a igreja? Ele falou, não, irmão, traz o novo para a igreja. Está doando, mas nós não fazemos isso. Geralmente, o nosso amor ele não é abnegado a ponto de dar aquilo que nos faz falta. Paulo, ele vai falar disso, principalmente da igreja de Filipenses, quando ele diz, vocês contribuíram além das condições de você. O abnegado é quando você tem um pão, apenas um pão, e você divide metade com aquele que não tem nenhum. Isto é abnegação. O amor abnegado é aquele que não fala para ninguém que fez aquilo, ou que não está esperando alguma coisa em troca. E às vezes faz para alguém que a pessoa nem sabe quem fez aquilo para ela. Simplesmente aparece aquilo pronto, como um presente, a pessoa não sabe nem sequer de onde veio. E Paulo diz, a abnegação do vosso amor se tornou um modelo. Se tornou um modelo para as igrejas da Macedônia, da Acaia, de toda aquela região. E aí ele vai dizer, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, já falei isso em um determinado momento, mas reforçando a palavra esperança, a palavra esperança. O que significa essa palavra esperança? Primeira coisa, esperança aqui, não é aquela esperança de torcedor, que o time ou vai ser campeão, ou então o time não vai cair para a segunda divisão. É aquela esperança de passar no vestibular, de passar na entrevista, é aquela esperança dela ou dele dizer sim na hora que você for conversar, é aquela esperança que as coisas serão melhores, a esperança de pegar um bom resultado na hora que você faz um exame médico. Ou seja, tem mais a ver com expectativa, que a coisa pode dar certo ou não dar certo. Nós chamamos isso de esperança. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. No caso aqui, Paulo está falando de esperança, muito mais no sentido de esperar com certeza. Eu estou esperando, porque eu tenho certeza que vai chegar. Eu tenho essa expectativa, que vai além de expectativa, é uma convicção. Então, essa minha esperança não é apenas que eu estou torcendo para que as coisas deem certo. Não. Eu tenho certeza que isso irá acontecer. Por isso, eu espero. E a palavra aqui está, firmeza da vossa esperança. Lá no versículo 10, ele fala um pouco dessa esperança, quando ele diz, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Para aguardardes do céu seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, a expectativa do retorno de Cristo Jesus, com todas as implicações que isso traz para o universo, e não somente para a minha pessoa. Essa é a esperança. E é interessante como falamos pouco da vinda de Cristo Jesus. Quando terminamos, né, de ler a Bíblia, quando nós chegamos no último versículo bíblico, lá no penúltimo versículo, capítulo 22 de Apocalipse, diz, aquele que dá testemunho dessas coisas disse, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus, que aqui está traduzido, mas é uma palavra que nós conhecemos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, qual é a nossa expectativa, ou qual é a nossa esperança? Às vezes a nossa esperança é ter um governo que resolva todos os problemas, a nossa esperança é resolvermos todas as situações de fome, de pobreza, de miséria no mundo, de corrupção, de tudo mais. Sim, devemos lutar por essas coisas, devemos nos envolver, devemos mudar essas situações. Mas a nossa esperança não pode estar numa pessoa,
ou numa promessa, porque isso são expectativas e não esperanças. Conversava brevemente ali com o presbítero Ítor, né? Que às vezes as pessoas falam assim, se tivéssemos um governo de pessoas cristãs, os nossos problemas seriam resolvidos. Se assim fosse, as igrejas não teriam problema. Não é a lógica? Se tivéssemos uma direção totalmente cristã, não teríamos problemas. Então, por que as igrejas têm problemas? Ou porque nem todos são cristãos? Não, é porque nós estamos no mundo decaído, que precisa dessa volta do Senhor Jesus Cristo, onde tudo se fará novo, onde se concretizará aquilo que Ele começou. A boa obra que Ele começou, Ele levará até o dia final. Por isso Ele fala dessa esperança, de olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo, aguardar o Senhor Jesus Cristo, colocar os olhos nos céus. Tem um filme que diz, não olhe para cima, no caso aqui é ao contrário, olhe para cima. Os nossos olhos sempre precisam estar postos no alto. Nós precisamos pregar mais sobre a volta de Jesus Cristo, precisamos cantar mais sobre a volta de Jesus Cristo, precisamos orar sobre a volta de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele diz, ora vem Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, apressai a vinda do Senhor. Por que uma das motivações para pregar o Evangelho é exatamente essa, para que o Senhor Jesus volte logo, para que se cumpra, que se concretize a esperança, a expectativa de um novo céu e de nova terra. E a igreja, ela tem que ser um local de esperança, não importa a situação que vivamos, não importa se estamos num país livre, temos liberdade para pregar, ou como cristãos que estiverem em catacumbas, sendo perseguidos, jogados em arenas, mas havia esperança, e essa esperança precisa fazer parte da vida da igreja, e precisa fazer parte da vida de cada um de nós. E Paulo, ele vai falar aqui, eu dou graças a Deus, por tudo o que recordo de vós, uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. E aí eu volto no início, quando Max Gehring falou assim, pegam tantas coisas antigas e dão nomes em inglês, dão nomes diferentes, e congressos e publicações, e as coisas, elas, na verdade, podem ser bem mais simples, bem mais simples. Não estou dizendo que não aprendemos técnicas de administração, de motivação, de organização, não estou desprezando estas coisas, mas eu estou aqui voltando para o essencial, porque todas essas coisas, sem o essencial, é um belo edifício sem alicerce. Aquilo que é essencial, aquilo que realmente nos torna modelos, aquilo pelo qual nós somos conhecidos e reconhecidos, aquilo que faz diferença. Então, que o Senhor, Ele nos conceda a cada dia sermos filhos, filhas, igreja, em que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor se tornem conhecidos de todos. Que Deus nos abençoe. Amém.